Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Esta é a história do jovem José. Foi vendido pelos seus irmãos como um escravo, abandonado, largado. Tentaram matá-lo, venderam José aos ismaelitas. José foi parar no Egito. José vinha trabalhando honestamente na casa de Potifar, e sua esposa, ela vai tentar ali seduzir ao jovem José, de aproximadamente 17 anos, um jovem. A reflexão que eu quero trazer para os meus amados irmãos é exatamente fugir das paixões da mocidade, fugir da aparência do mal, é fugir mesmo, é correr. É o melhor exemplo que nós temos aqui deste jovem, que esta mulher ela pega nas vestes, segura nas vestes de José. Olha o que é que ela está dizendo: deita-te comigo. Talvez uma mulher bonita, por ser mulher de alguém muito importante ali do reino do Egito, mulher cheirosa, e um jovem, irmãos, longe dos pais, longe da sua cultura. Não tinha ninguém ali naquele momento. Ele podia muito bem ter atendido aquele pedido daquela mulher sedutora: deita-te comigo. Mas o que é que ele faz? Ele larga as suas vestes e corre e foge. O grande conselho que Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo foi a mesma coisa. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22. Foge também das paixões da mocidade. Fugir. Olha só o que é que Paulo fala sobre esse termo fugir. Certamente lhe veio à memória a fuga do jovem José para vencer o pecado. Ele talvez, na hora que estava escrevendo ali para Timóteo, ele tenha se lembrado desta história de José. O que é que um jovem, o que é que um adulto, o que é que o ser humano ele deve realmente fazer? É correr. Quando nós vemos no texto bíblico dizendo que a nossa carne é fraca, não é uma desculpa para se pecar, mas era uma advertência para não se pecar. E o que se deve fazer? Fugir. Fugir das paixões. Davi, meus amados irmãos, infelizmente ele fez o contrário. Em tempo de guerra, não era para ele estar no palácio. Em tempo de guerra, é para ele estar no campo de batalha, guerreando. Mas, pelo contrário, ele fica e ele é ali atraído por uma mulher que estava ali tomando banho. Em vez de fugir, em vez de correr, ele faz atrair. Ele faz atrair a mulher para o palácio. E aí nós sabemos a consequência, o que é que teve aí na vida de Davi. Teve que matar o marido da mulher, depois sua família foi totalmente destruída. O filho que ela ficou grávida por conta deste adultério morreu. Então foi uma série de consequências terríveis na vida de quem não foge, na vida de quem fica ali flertando com o pecado. Outro exemplo, meus amados irmãos, o mesmo se dá com Sansão. Tinha força, carregava porta nas costas, destruía filisteu, matava
leão que aparecesse na sua frente, o que tivesse na sua frente destruía Filisteu, porque estava ali não com a força dele, mas com a força do Espírito Santo. Só que ele não fugiu, ele foi atraído, né? E nós sabemos a consequência do que aconteceu na vida de Sansão, por não ter fugido, ter ficado, ter flertado com o pecado. Então o conselho é fugir, correr, ir para longe, não ficar olhando lá o vídeo, né? Aquele vídeo, aquelas conversas onde quando ninguém está vendo, quando você está sozinho, conversa no WhatsApp, ou aqueles grupinhos que não falam o que convém, ou aquelas páginas que você visita, foge daí, corre daí. Não deixa brecha não, tapa as brechas, foge, corre. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é fugindo da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. O conselho da palavra de Deus é este: abstende-vos de toda a aparência do mal. O termo abster-se, quase não sai, significa fugir de toda a aparência do mal. Número 2, 1 Timóteo 6:11. Paulo dá um outro conselho a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado e seguir o quê? Você foge e segue para onde? Qual é o seu alvo? Justiça, piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Para vencer o diabo é diferente. Olha só que interessante. Como é que Jesus venceu o diabo? Não foi correndo do diabo, não foi tendo medo do diabo, não foi fazendo o sinal da cruz, né? Quando se fala no diabo, o povo estremece, fica morrendo de medo. Mas como é que se vence o diabo? Na palavra. Resistir, não é fugir dele, é resistir na palavra. Então, como Tiago 4:7 escreve, então ele é quem fugirá de nós. Porém, em relação ao pecado, como todo mundo sabe esse versículo praticamente, a carne é fraca, mas não é uma desculpa para você pecar, é uma advertência para você fugir. Então, para finalizar, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que o Senhor sempre nos guarde, nos proteja, nos livre, mas que nós podemos ter este entendimento de não flertar, de não parar para ouvir o que não convém, de não dar os nossos ouvidos ao que não interessa, de não dar a nossa visão para aquilo que é corruptível, para a concupiscência da carne, aqueles filmes que vão instigar mais ainda o nosso desejo pelo pecado, aquelas conversas que vão instigar mais ainda a nossa natureza caída para o pecado. Nós devemos o quê? Vigiar, correr, fugir dessas coisas. Não seja o fortão, o valentão, não. Seja humilde, seja fraco, reconheça que você é carne, você é pó, você é fraco, você está sujeito ao erro. Então foge. Não, só um cigarrinho, não, só uma dosezinha. Não, eu sou fraco, eu não quero. Não, mas eu bebo, só uma dosezinha não faz mal, não. Não, para mim faz. Meu alvo é a justiça, o meu alvo é o amor, meu alvo é Jesus Cristo, meu alvo é a piedade. Eu não quero conversa com essas coisas que podem me embaraçar e eu perder o meu foco. Quantas pessoas poderiam estar ainda trilhando esta caminhada que nos foi, esta carreira que nos foi proposta, se tivesse fugido da aparência do mal,
se tivesse fugido como José fugiu das garras, das mãos daquela mulher. Era uma proposta tentadora para um jovem de 17 anos. Era uma proposta longe de tudo. Mas o que foi que ele fez? Deixou sua roupa lá, sua capa lá e não quis saber de conversa. Meu alvo é Deus. Que esta palavra possa encontrar morada no teu coração e você possa seguir este conselho, este exemplo de José. Foge daí, corre daí, nem que você perca alguma coisa material, mas sai deste embaraço. O mais interessante é nós estarmos correndo para a nossa salvação, correndo para o nosso alvo que é Cristo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.